A gente vai fazer a leitura dos versículos de 5 a 13 do texto de Romanos, capítulo 10. E diz assim: Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração, quem subirá ao céu? Isso é, para trazer Cristo lá do alto. Ou, quem descerá ao abismo? Isso é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isso é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus Cristo como Salvador e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Esse domingo eu vou pedir um pouco de licença aos irmãos para poder trabalhar esse texto de uma maneira mais, um pouco como eu estava trabalhando no último semestre, né? Nas últimas semanas eu tenho tentar trabalhar mais como uma pregação mesmo, né? Fazer pregações mesmo mais expositivas dos textos, né? Linkando várias coisas que a gente tem na nossa vida com o texto. Mas esse texto aqui, especificamente, eu vou ter que trazer um pouquinho de contexto bíblico e explicar algumas coisas dele, para a gente poder tirar um pouco mais do que ele tem para dizer para nós. O motivo principal disso é que Romanos, em geral, é uma carta muito doutrinária. Então, se os irmãos já tentaram ler, provavelmente, até mesmo nas vezes que eu tentei fazer a leitura aqui, né, com os irmãos, é possível notar como algumas vezes o texto é um pouco difícil, pode parecer um pouco repetitivo, mas tudo isso é feito para que a gente possa aprender a entender da melhor forma possível aquilo que o apóstolo Paulo está tentando passar para a gente. E de outra maneira também o apóstolo Paulo está tentando trabalhar várias questões que algumas pessoas podem ter com relação ao Evangelho. Então, por conta disso, nesse texto eu vou tentar trabalhar um pouco mais de maneira contextual, tentando trazer um pouco mais de coisas que o texto está querendo falar para a gente. Se os irmãos se lembrarem, nas últimas semanas a gente tem falado muito a respeito da lei, tem falado muito a respeito da lei, repetitivo, quase que repetitivo isso. Provavelmente alguns irmãos já estão cansados, mas é muito importante a gente lembrar o que significava a lei para os judeus, e é importante lembrar o que pode significar a lei para a gente, né? Então, semana passada eu ataquei bastante essa questão de como os judeus eles eram moralistas por serem moralistas, e como que a gente acaba tendo o mesmo risco de se tornar moralista sem se preocupar de verdade com aquilo que a lei está querendo falar para a gente. E esses 3 últimos capítulos que a gente tem visto, capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, o apóstolo Paulo está usando essa questão da lei e de toda a tradição judaica para demonstrar como Jesus Cristo cumpre todas as promessas que Deus fez no Antigo Testamento. Então é por isso que está um pouco repetitivo essa parte, mas é sempre importante, como eu falei, para a gente ver vários ângulos da mesma questão e meditando a respeito dessas coisas que o apóstolo Paulo tem dito para a gente. E aqui nesse capítulo 10, ele está caminhando para o encerramento da sessão de Romanos, que ele está tratando essa questão de como é que Deus está cumprindo em Jesus as promessas que ele fez antes. E aqui nesse capítulo 10 especificamente, ele traz a lei de modo a tornar mais claro como é que a gente consegue enxergar Jesus na lei. A ponto até de, se os irmãos notarem, nesse trecho nem tanto, mas no restante do capítulo 10, ele não está batendo tanto nos judeus. Ele está começando a falar também daqueles que não conhecem a Cristo, ou melhor, dos gentios.
Ele está começando a atacar os gentios que acabaram, talvez, se convertendo ao Evangelho. De maneira geral, o que ele está fazendo aqui? Os irmãos se lembrarem ou se refletirem, sempre que a gente fala a respeito da salvação, a gente pode dividir o mundo em dois tipos de pessoas. Aqueles que são salvos, porque aceitaram Jesus como Salvador da vida deles, e aqueles que não são salvos, aqueles que rejeitaram a palavra do Evangelho, que rejeitaram Jesus como Salvador da vida deles. E aqui o apóstolo Paulo está mostrando essa distinção, só que ele vai um passo à frente. Ele começa dizendo que, dentre aqueles que rejeitaram a cruz, há ainda dois grupos diferentes. Quais seriam esses dois grupos? Um grupo é aquele que entende que se pegar as leis, se apegar às leis, melhor dizendo, é o que vai garantir a salvação deles, ou seja, as obras deles o salvam, que é praticamente o grupo dos judeus que o apóstolo Paulo tem falado até agora. Mas tem um outro grupo, que seriam os gentios, que são aqueles que vivem de maneira libertinosa, se é que eu posso colocar dessa maneira, libertinosa, ou vivem da maneira que querem, vivem a vida da maneira que querem, não se preocupando com nenhum tipo de moral. Ou seja, ambos os grupos, tanto os que obedecem à lei, quanto aqueles que não obedecem nenhum tipo de lei moral, estão perdidos e carecem da glória de Deus. Nenhum deles, de fato, entendeu o Evangelho no coração e talvez até estejam rejeitando o Evangelho. E a maneira como o apóstolo Paulo traz isso para a gente, traz esse contraste para a gente, é através da citação no verso 5. A ideia que ele traz aqui é a partir do verso 5, eu vou até ler aqui para os irmãos, que é: aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Esse trecho que ele escreveu aqui é uma citação a um texto que Moisés escreveu lá em Levítico, falando exatamente a respeito de que aqueles que seguem a lei, aqueles que seguem as leis morais e os mandamentos de Deus, esses vão poder ser salvos se obedecerem a essa lei, né? Então, ou seja, o Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos. Então aqui Moisés está deixando claro, essas leis, quem obedece a essas leis tem a possibilidade de ser salvo. Só que essa ideia, obviamente, não mostra o quadro inteiro. Ela é parte da verdade que seria revelada em Jesus Cristo. E o motivo pelo qual, que é muito interessante a gente observar, que o apóstolo Paulo usa essa frase específica, esse texto específico de Moisés em Levítico, é que esse texto, ele é o comecinho, essa primeira frase é o comecinho de um conjunto de regras, leis que Moisés dá a respeito de conduta sexual, lá em Levítico. Ele dá uma lista de proibições que o povo de Deus não deve fazer a respeito da sua vida íntima. Então, o que acontece? Então, se a gente for lá pegar essa lista, ele tem vários tipos de proibição. Ele tem proibições a respeito de as múltiplas formas de incesto que poderia haver. Ele tem proibições contra relações com a esposa enquanto ela estiver no período menstrual. Ela tem proibição a respeito de adultério, sacrifício infantil, homossexualidade e bestialidade. Então, o apóstolo Paulo, ele está trazendo aqui dois elementos da mesma coisa. Ele está trazendo Moisés, que está dizendo, a gente tem que cumprir a lei, porque a lei é o que nos torna santos e justos. E parte dessa lei, Moisés descreve aqui embaixo, com relação a essa lista de proibições de relações sexuais, a respeito de tipos de relações sexuais. O que ele está trazendo aqui para a gente, então? Qual que é a ideia que ele está trazendo aqui? Se a gente olhar essas leis,
pegar esse capítulo de Levítico, essa lista de proibições que Moisés dá, a gente vai olhar para ela e falar: fácil cumprir essa lista de regras aqui, bem fácil. Muita coisa aqui eu nunca senti tentação de fazer e, graças a Deus, não tenho tido nenhum tipo de tentação nessas áreas, né? Então, para a gente hoje, bestialidade, embora é possível que aconteça, no geral, eu imagino que não é algo que as pessoas se sentam tentadas a fazer hoje em dia. Aí você tem questões de homossexualidade. A homossexualidade é algo que é mais contextual ao nosso tempo. Acontece na cultura lá fora. E muitos jovens têm tido problemas com esse tipo de assunto, com esse assunto específico, inclusive dentro da igreja. Mas, no geral, se a gente pegar essa lista, a gente tende a achar que aqui é tranquilo, vou me dar bem. Aqui não preciso me preocupar. Próxima lista de proibições. Que eu tenho que me preocupar para ver se eu tenho que ter uma vida realmente correta. O que eu tenho que deixar de fazer para não ser condenado. Só que tem uma pegadinha aqui, se a gente não prestar atenção. Geralmente, a gente vê essa lista de pode fazer e não pode fazer, justamente com uma lente ou com uma mentalidade legalista, como eu falei. Como o apóstolo Paulo está falando tanto nas últimas semanas com a gente aqui. Qual que é a pegadinha, então? A pegadinha é que essas leis que Moisés coloca aqui para os judeus não fazerem, tem muito mais a ver com a cultura que está cercando o povo judeu naquela época do que com o próprio judeu em si. O que isso quer dizer? Veja, tudo isso que Moisés colocou aqui de proibição eram coisas comuns dentro da comunidade egípcia e dentro da comunidade cananeia. Ou seja, de onde os judeus estavam vindo e para onde os judeus estavam indo, eram dois lugares que a moralidade sexual de todo mundo ali era caracterizada por todas essas coisas que eles faziam. Então, eram culturas que era normal ter atos de bestialidade, atos de homossexualidade, atos de adultério, atos de incesto. Toda essa lista que Moisés está falando, tudo isso que ele está falando para os judeus não fazerem, é para justamente alertar eles que, sejam diferentes dos povos em que vocês estão inseridos. Ou seja, se a gente olhar as leis, a lei, a Torá, os mandamentos que Moisés deixa para a gente, se a gente olhar com os olhos de Jesus, a gente vai entender que a questão é muito mais profunda do que simplesmente cumprir ou não cumprir um conjunto de regras. Por quê? Porque o Evangelho é muito maior do que uma lista de pode fazer e não pode fazer. Ou seja, se enxergarmos Cristo como parte da lei, vivemos pela fé. Se somente enxergarmos regras diante dessa lista, nós não vivemos pela fé, nós vivemos pelas nossas próprias forças. Ou seja, diante de uma lista como essa, a gente tem que entender que quando a gente enxerga Cristo ali, a gente começa a entender que a nossa vida tem que, na verdade, ser algo totalmente diferente da cultura à nossa volta, de modo que as pessoas enxerguem Cristo em nós. Para facilitar a ilustração. Se naquela época Moisés deu essa lista de coisas, que para a gente não faz muito sentido, se Moisés estivesse escrevendo essa mesma lista de coisas hoje, provavelmente ele estaria falando, não cometa atos homossexuais, não envie mensagens com imagens pornográficas, ou não se atenha totalmente, não se deixe apegar pelo alcoolismo, tome com o alcoolismo, com o uso de drogas, e assim por diante.
Ou seja, ele olharia o contexto nosso atual, o que as pessoas à nossa volta estão fazendo, adoidado e sem nenhum tipo de cuidado, de pensamento a respeito disso, vive a vida como se fosse livre e leve e solta, e diria pra gente, olha, não viva como as pessoas que não conhecem a Cristo, porque as pessoas que não conhecem a Cristo vivem de maneira tal, tal e tal. Por isso, não façam tal, tal e tal. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando para a gente aqui, o que ele está nos mostrando, é que nós, como os discípulos de Cristo, devemos olhar para a lei, para o texto bíblico e para todo o contexto cristão que a gente vive e entender que a nossa vida tem que ser construída, desenvolvida a partir da rocha que é Jesus. Ou seja, se semana passada a gente viu que Jesus era uma pedra de tropeço, porque chocava os fariseus, por causa da demonstração de graça e misericórdia com aqueles que não faziam parte do povo de Deus, hoje a gente enxerga Deus, Jesus, como uma pedra de alicerce, porque nós começamos a enxergar toda a vida, toda a lei, toda a escritura a partir dos olhos de Jesus, a partir dos olhos do Evangelho. Então, o que isso significa? Eu trouxe uma listinha rápida aqui. Se a gente for viver hoje na cultura que a gente vive, como discípulo de Cristo, o que significa? Significa que numa cultura altamente sexualizada, em que pessoas entregam a sua intimidade de modo tão fácil quanto tirar uma foto e enviar um texto, nós começamos a valorizar e preservar a nossa intimidade para só nos abrirmos para pessoas que estão tão comprometidas com a gente no relacionamento quanto com Jesus. Se nós vivemos numa sociedade que tem pessoas que entregam sua sexualidade para qualquer pessoa, nós pensamos e refletimos muito antes de ter qualquer relacionamento. Se nós vivemos numa cultura extremamente narcisista e sentimental, nós temos que agir de modo a sempre servir. Quando eu digo narcisista aqui, é o tipo de pessoa que só quer coisas para si, pessoas que só querem ser servidas. Contra uma cultura assim, o cristão, ele vive a servir, demonstrando serviço. Essa cultura narcisista e sentimental, ela tem levado a vários problemas, mas um deles, por exemplo, é um aumento razoável no número de divórcios. Um cristão, um discípulo de Cristo, ele vai entender que antes de poder entrar num relacionamento conjugal, ele tem que perceber muito bem com quem é que ele vai realmente viver sua vida. E dentro desse relacionamento conjugal, ele vai entender que o relacionamento é totalmente pautado também em sacrifício e serviço. Numa cultura que impera o desejo e a traição conjugal, um discípulo de Cristo vai começar a pensar 2, 3 vezes antes de dar vai prestar muito mais atenção com os toques, com a segunda olhada, porque ele está entendendo que ele precisa preservar a esposa ou o marido. Mais do que isso, ele dá respeito a eles e entende que a vida conjugal é mais importante do que uma noitada ou simplesmente uma cantada que eu vou dar na outra pessoa, que não é a minha esposa ou o meu marido, no caso das mulheres. Numa cultura que, esse é o mais importante, numa cultura em que se valoriza tanto o alcoolismo, a bebedeira e até mesmo o uso de drogas, um discípulo de Cristo, ele vai fazer questão de abrir mão de todos esses tipos de drogas, no geral álcool também é droga, para poder deixar clara a mensagem de que quem é o Senhor da vida dele, quem domina a vida dele, é Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo isso, tudo isso? Porque a cultura
as pessoas que não conhecem a Cristo são dominadas por toda essa lista aqui de coisas que eu listei. E por muitas outras mais. E um discípulo de Cristo, quando entende a situação que está em volta dele, ele começa a viver a vida dele de modo a deixar muito claro que Jesus mudou a vida dele e principalmente que Jesus está sendo usado por ele para levar a mensagem para as pessoas. É uma questão de contraste. Você está no meio das pessoas para que as pessoas vejam a glória de Deus. Então, tem uma frase aqui que eu peguei de um pastor, que eu estava lendo dos comentários, ele diz o seguinte: se você não está olhando para Cristo, então você não tem escolha senão refletir a imagem daquilo que não é Cristo. E não Cristo eventualmente parecerá com esta lista de perversões. Independente de estar lendo a Torá, a lei ou seu devocional bíblico, isso significa que valores tradicionais sem Cristo não são nada menos que gerador de perversidade, e imoralidade aberta não é diferente. Não há salvação fora de Jesus. Explicando. Quando eu me torno discípulo de Cristo, quando eu entendo o que é o Evangelho, tudo na minha vida gira em torno de Cristo, aponta para Cristo. Tudo que eu leio, tudo que eu vejo, aponta, ou eu consigo enxergar de alguma forma, aquilo apontando para Cristo. Eu tenho que viver minha vida com Jesus como base, como rocha de fundamento, para que a minha vida se construa a partir disso, em cima dessa rocha, e aponte para Cristo. Então, se eu amo outra coisa, se eu penso constantemente em outra coisa, eu vou refletir essa imagem de outra coisa. Se eu construo minha vida em cima da minha sexualidade, em cima dos meus prazeres, em cima do meu alcoolismo, a minha vida vai automaticamente refletir esse tipo de imagem para as outras pessoas. Mas se eu construo a minha vida sobre Cristo, a minha vida vai refletir a Cristo. E esse é o cuidado que nós devemos ter. Então, se nós temos uma fé genuína, entendemos que Cristo morreu de fato, morreu por nós e ressuscitou, e está assentado à direita do Pai, governando todo o universo, é por essa verdade mesmo que nós devemos viver e morrer. A rocha de fundamento se torna tão fundamental, tão basilar para as nossas vidas, que tudo que nós fazemos é feito em cima dessa realidade. É muito comum que a gente veja um monte de pessoas que falam, não, eu acredito em Deus. Ou algumas outras pessoas que dizem, não, eu acredito em Jesus. Veja, fé sem fé não é fé verdadeira, não é fé genuína. Se eu simplesmente falar da boca para fora que eu creio em Jesus, que eu creio que Deus existe, não quer dizer que eu entendi o Evangelho. O Evangelho, quando eu acredito verdadeiramente nele, indica, mostra e transforma as nossas vidas a tal ponto que as pessoas à nossa volta conseguem dizer quase que sem dúvida nenhuma que nós vivemos para Cristo. A gente não se perde em pequenas distrações e pequenos prazeres. Embora isso possa acontecer, esse não é o fator principal e as pessoas entendem que nós não somos dominados por essas coisas. Porque, acima de tudo, nós entendemos que Jesus é o governante de todo o cosmos, é o governante de toda a criação. Nós entendemos que Jesus morreu, ressuscitou e está, de fato, assentado à direita do Pai, governando sobre todas as coisas. Eu queria chamar já a equipe de louvor à frente, enquanto isso eu vou encerrando a parte aqui, com um relato de um pastor, que ilustra bem essa questão que eu estou falando para vocês. Esse pastor ele estava falando e refletindo a respeito de uma doutrina específica, não vem ao caso qual,
E ele fala que, estudando a respeito dessa doutrina e estudando os textos bíblicos que seriam supostamente a base para essa doutrina, ele se deparou com o texto de 1 Coríntios 15, 25. E o texto diz o seguinte: porque é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo dos seus pés. Esse texto bíblico não tem muito a ver com o que eu falei hoje à noite aqui. O que é que tem a ver então? Tem a ver a reação que ele teve depois que ele leu esse texto. A reação dele foi a seguinte: ele estava um dia no jardim dele e ainda estava refletindo a respeito de tudo aquilo que ele estava estudando, especialmente em cima desse texto. E quando ele estava fazendo a jardinagem que ele gosta de fazer, ele parou e percebeu que ele não mais poderia plantar aquela mesma planta que ele plantou por tanto tempo, da mesma maneira que ele estava plantando. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando um cristão entende, um discípulo de Cristo entende que Jesus é de fato a rocha de fundamento da vida dele, ele entende que tudo o que ele faz é absolutamente importante. Importa. Cada detalhe da nossa vida, cada coisa que a gente faz, importa. Tudo importa. Por quê? Porque tudo que nós fazemos tem que ser para apontar a realidade de Cristo. Tudo tem que ser para mostrar a majestade e a realeza de Cristo. É por isso que tudo que você faz importa. Se nós somos discípulos de Cristo, nós devemos, cada momento da nossa vida, pensar sobre o motivo pelo qual estamos fazendo aquilo que estamos fazendo. Aquilo revela Cristo? Aquilo demonstra Cristo como base da nossa vida? Ou só demonstra aquele desejo, aquela vontade que tem dominado as nossas vidas? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Tu és realmente bondoso e maravilhoso, Deus. Tu nos salva, apesar, Senhor, de nossas falhas. E, embora isso seja repetitivo dizermos tantas e tantas vezes a todos os domingos, ó Deus, nós entendemos que, apesar de nossas falhas, o Senhor trabalha em nossas vidas, ó Deus, para que possamos, pouco a pouco, passo a passo, degrau a degrau, podermos de fato construirmos a nossa vida sobre o firme fundamento que é Jesus Cristo, ó Deus. Por isso pedimos, Senhor, que nos ajude nessa missão de construirmos a nossa vida sobre Jesus Cristo, sobre a salvação que o Senhor nos deu, e nos ajude, Senhor, a cada vez mais revelarmos Cristo através de nós. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém.